o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 5. Cenário atual, avanços e retrocessos. Na semana anterior, falamos sobre a questão do toyotismo, da produção flexível. Refletir a produção flexível e o toyotismo é compreender uma nova revolução industrial com a robotização da produção e, ao mesmo tempo, um processo que rompe as relações do trabalho, criando assim uma produção flexível, mas também um trabalhador flexível. Falar nesse contexto, falar dessas propostas, é compreender as políticas do Estado neoliberal. Falar dessa liberalização econômica, do neoliberalismo, que possibilitou mais participação do capital, em especial o estrangeiro, em setores antes regulados pelo Estado, deu aqui incremento tecnológico, como a introdução da robótica mencionada, e de renovação das relações de trabalho, a terceirização, trabalho temporário, entre outras, implantada a partir dos anos de 1990, resultando no aumento do desemprego em relação às 2 décadas anteriores em diversas nações industrializadas do mundo. A política do neoliberalismo não é algo tão simples para analisar o seu impacto diante do desenvolvimento da tecnologia e também nos processos de relações de trabalho. Aqui a gente vai problematizar questões que marcam grandes avanços econômicos, mas ao mesmo tempo grandes retrocessos das relações trabalhistas. Se por um lado nós temos a automação, ou seja, bancos, escritórios, telecomunicações, eliminando aqui o emprego para trabalhadores qualificados, por outro, temos aqui um posicionamento de aumento de postos de trabalho em setores de economia antes pouco expressivos, como por exemplo a tecnologia da informação. Falar de elementos básicos para a compreensão das políticas neoliberais, podemos refletir aqui a liberalização econômica e incrementos tecnológicos, que ocasionaram o fenômeno conhecido como desemprego estrutural. O que seria esse desemprego estrutural? Aqui nós vamos observar que essa mobilidade de desemprego é resultado de profundas transformações na estrutura do mercado laboral, que o impede de absorver a mão de obra disponível por períodos longos, fato que o diferencia do desemprego conjuntural, provocado por fases pontuais de recesso do ciclo econômico. Assim, a gente tem uma relação onde os trabalhadores qualificados, que perderam nesse processo de mudança sua função na indústria, quanto os mais jovens, em razão de uma qualificação que ainda não possui, são vitimados por esse fenômeno. Nesse sentido, o crescimento do trabalho em tempo parcial, temporário, subcontratado, terceirizado e vinculado à economia informal, mesmo os países industrializados ricos, parece confirmar a tese de que o trabalho está sofrendo uma degradação ou precarização, processo que a gente chama aqui de informalização do trabalho. Assim, o quadro de informalização faz emergir uma realidade em que, no quadro formal, prepondera o setor de serviços, o chamado aqui setor terciário. Assim, consiste, em linhas gerais, na concentração de trabalhadores nas atividades econômicas que envolvem a comercialização de produtos em geral e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais, entre outros. Entre esse processo que influencia esse cenário estão propostas de desregulamentação, flexibilização, privatização acelerada e desindustrialização. Aqui a gente já começa a problematizar as precarizações das relações de trabalho, colocando esses fenômenos que tiveram forte impulso nos últimos anos, que são explicados pelo contrato por tempo determinado, pelo banco de horas, pela redução do encargo social e de direitos trabalhistas. Assim, cada vez mais colocando condições precárias nas relações do trabalhador. Para garantir o emprego, o trabalhador se sujeita muitas vezes a essas precarizações e assim ficando em situação onde a gente vai observar uma situação criada de subproletariado, composto por aqueles trabalhadores que, em busca de sobrevivência em uma realidade com altos níveis de desemprego, topam qualquer negócio, qualquer vaga de trabalho, mesmo que sem garantias trabalhistas e com remunerações que não asseguram as suas condições básicas para a existência. E aqui a gente vai problematizar esse fenômeno de forma geral, mas trabalhar e observar a realidade do nosso Brasil contemporâneo, que é possível observar formas extremas da degradação do trabalho,
Para minimizar o desemprego, é fundamental que empresas e autoridades governamentais criem e implementem formas de qualificações profissionais que garantam mais absorção de trabalhadores, com remuneração justa e respeito aos direitos trabalhistas. Porém, a gente vê muitas vezes o contrário disso, não dando essa garantia de qualificação profissional e nem mesmo garantindo direitos básicos nas relações trabalhistas, problematizando aqui essas questões contemporâneas da questão do desemprego, do trabalho informal e da precarização do trabalho, mesmo na formalidade. Atividades. Questão 1, UFPA 2013, com reflexo das transformações nas políticas de gestão e de organização do trabalho, no contexto atual de globalização, tem-se o novo perfil do trabalhador ou de classe social que vive do trabalho em uma reconfiguração no mercado de trabalho. Assim, podemos afirmar corretamente que um dos impactos da atual globalização e da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o século XXI, é o que nós problematizamos dentro do texto sobre a questão dessas novas relações de trabalho e esse novo perfil do trabalhador ou da classe social em questão. Refletir isso no cenário de globalização, onde há um processo de desindustrialização, onde substitui cada vez mais a mão de obra humana por maquinários, robotização, a gente vai observar uma problemática diante dessas relações. Porém, cria-se novos postos de trabalho voltados a uma relação direta a serviços. Setor de serviços, colocando aqui também como setor terciário, onde a gente vai observar um aumento de número de trabalhadores diante desses setores de serviços, ou seja, serviços prestados, a partir do comércio, a partir de empreendedorismos. Então, aqui, nós vamos promover essa reflexão nesse aumento do número de trabalhadores nesse setor de serviços, comparado a uma mudança do rompimento nesse processo da desindustrialização que impacta as relações trabalhistas. Questão 2, Enem 2010. Peço a vocês que leiam atentamente o texto a seguir, de Rosbaum, para a gente problematizar então a questão que segue. O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Um argumento utilizado pelas empresas é uma consequência social de tal aspecto estão em. Nós temos aqui uma problemática para a gente observar uma estratégia a partir dos bancos ingleses, mas se aplica em outras realidades também, de como há uma proposta de redução de funcionários, há uma redução de trabalhadores, colocando aqui uma motivação de que o cliente não procure serviços a partir de seus funcionários, cobrando tarifas a partir desse tipo de serviço, e assim destinando seus clientes a serviços robotizados, pensar nas máquinas e também talvez aqui problematizar em questões mais atuais, pensar na questão digital. Então, aqui, essa problemática colocada em questão vai nos promover uma reflexão de forma de como os meios de produção ou os donos das relações maiores da produção ou das relações de trabalho acabam querendo se livrar dos seus funcionários, ou seja, da classe trabalhadora. Dessa forma, propondo uma diminuição dos custos e promovendo também uma insegurança no emprego. Então, aqui, nós vamos problematizar nessa situação de desvalorização do trabalhador, colocando o trabalhador apenas como custos, para aumentar a produtividade, a lucratividade, colocando um cenário também de insegurança sobre a classe trabalhadora. Questão 3, FATEC 2020. O conceito de precariado se refere a uma classe emergente definida por uma combinação distinta de relações. As pessoas de precariado estão sendo forçadas a aceitar uma vida de empregos instáveis, sem uma identidade ocupacional, sendo exploradas e sem horários regulares de trabalho. De acordo com o texto, o precariado é um grupo de pessoas que... Então, aqui, nós vamos observar e problematizar o que seria esse precariado. O precariado está muito associado às relações de trabalhos precários, que sigam pessoas que antes tinham uma garantia com trabalhadores formais, agora se colocam em condições precárias ou de subempregos para sobreviver. Então, é uma problemática para a gente analisar. E assim, esse precariado contribui aqui para pessoas que não possuem emprego formal e, portanto, não possuem direitos trabalhistas, estão sujeitos às atividades com longas jornadas de trabalho por prazos determinados em condições insalubres, assim mostrando essa precarização das relações trabalhistas, colocando aqui as pessoas nessas condições como esses precariados, que estão forçados a aceitar uma vida de empregos instáveis.
Pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço a vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.